Então, terça-feira, mais uma semana, está a se despedir. Aqui a semana termina, quando termina, sabe a cadeia. E a semana começa quando termina a saidinha. Estamos a sair na live aí com os ministros, tratamos lá assuntos muito pertinentes. Glória a Deus. As mortes antes do grande avivamento. Quero falar das mortes antes do grande avivamento. Aqui mesmo. Não precisa ir aí. Pandemia, guerra, fome e a mistura disso tudo aqui. Não, vocês não entenderam. Antes do grande avivamento, estou a falar. Essa pergunta quem me fez é a madre. A mana madre, a prima aí da Major. Major, conheces a madre? Ana Pedro. É, antes do grande. Ele me falou assim: Apóstolo, fale-me ainda das mortes que vão existir antes do grande avivamento. É incrível. Essa pergunta foi muito forte. Isso mostra que o terror que está lá no galinheiro, está em terror. No sistema político, quer no poder como da oposição, terror. No galinheiro da tradição, terror. No galinheiro das filhas, prostitutas, terror. Então, dividi todos eles em grupos, né? Terror. Mas por que então, se o avivamento é vida, vai haver mais tantas mortes para quê? Porquanto avivamento é resultado de uma revolução. E a revolução não come capim. A revolução come homens. Revolução significa é uma guerra que se faz para estabelecer um outro sistema em detrimento do antigo que existia. A revolução é uma guerra para remover o antigo para estabelecer o segundo. Então, aonde os planetas chocam, a Terra geme. A região do conflito sofre quando há guerra na região. Então, há 20 anos que a guerra começou, a revolução. Uma vez gravei um vídeo, ou então uma mensagem que eu falei no monte. Revolução, sim, mas avivamento, sim, mas com revolução. Vocês esqueceram, né? Tem mensagens que vão me lembrando. E eu expliquei por quê. Porque se não houver revolução, as manifestações de Deus que existirem, então, não digo que são falsas, são. Qual é o termo que vocês podem aplicar aí? São, sei lá, temporais, passageiras, de leve. Assim, ok? Porque se é mesmo revolução, Deus pode se manifestar. Pode. Momentânea, ok, Luiz Carlos.
a manifestação momentânea de Deus, através da sua soberania. Pode haver um derrame no lugar, um derramamento do Espírito, algumas manifestações intrínsecas, tremendas. Ouviu Julieta da Silva? E Deus manifesta o seu poder, algumas coisas, milagres acontecem, sinais e não sei quem, e depois para, como o orvalho. Diz a Bíblia que o orvalho cedo passa. Geralmente, quando existe esse derramamento, essas manifestações, terminam com uma corrupção generalizada. As pessoas que foram usadas, nesse caso a pessoa, sei lá, o grupo, não foram bem preparados, não tiveram tempo de serem preparados. Parece que os filhos de Israel que exigiram um rei e Deus lhes deu um rei sem preparação. 2 anos depois, já eram corruptos. Está entendendo? Olha, também respondi isso quando o Tavares veio com o truque dele de reforma. Eu disse, não, reforma é revolução, pô. Nós estamos a fazer revolução ou reforma? E eu lhe expliquei, revolução significa remover o antigo e edificar o novo. Eles todos andavam muito. Aquela é a mensagem que os da reforma começaram a me odiar desde aquele dia. Antes eles fingiam me amar. Desde aquele dia os da reforma começaram a me odiar. Uns gravaram vídeos contra mim com aquele outro, não sei se que é o nome dele. Ninguém conseguiu falar o meu nome nos seus vídeos. Esses todos estão frustrados, com depressão. Todos eles. O Giminassi falou de mim, parece que é na rádio, na live, sei lá, mas sem pronunciar o meu nome. Desapareceu. Então, eu quero vos dizer que avivamento, sim, mas com revolução. E a revolução é guerra. Isto é, sujeitar os adversários, os opositores, para depois dominar sobre eles, vencê-los e sujeitá-los, vencê-los e governá-los e reinar sobre eles. E então, sem oposição, o reino se movimenta, mesmo com o inimigo, mas o inimigo vencido é o inimigo sujeitado, ou então sujeito. A brutalidade inspira respeito. É muito forte, né? Então, onde há guerra, há morte. Vós não vistes a visão de João? E ele disse, ele viu um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele tinha uma coroa, ou foi-lhe dado uma coroa. Foi coroado, premiado. E lhe foi dado um arco. E partiu para vencer. E depois disso, João viu que se abriu o segundo céu. Esse é o primeiro. E vocês viram que no cavalo branco aconteceram coisas tremendas. Pandemia.
Mais não sei de quantos milhões de pessoas morreram. Os que foram controlados. Milhões deles ficaram com sequelas. E no período até o segundo selo, aconteceram coisas terríveis. Para além da pandemia, terremotos, como o terremoto da Turquia, terremoto do Marrocos, o desastre da Libéria, da Líbia, a guerra da Ucrânia, os Hamas assassinaram os filhos de Israel, os hebreus, houveram inundações no Brasil, um estado todo entrou dentro das águas. Temos aqui o nosso pastor, está aí o Youssef, ele experimentou na pele. Rio Grande do Sul, perdeu-se casas, riquezas, carros, patrimônio e animais, agricultura, pessoas. Essas são as catástrofes de maior impacto, como o incêndio do Havaí, agora esse último aqui do game, da Carolina, e outras coisas aí. E outros terremotos de escala inferior. Moçambique, a nação ficou ingovernada durante não sei quantos dias, pá. Convulsão social. E na lista das catástrofes que eu tive no monte, eu vos falei que também as convulsões sociais são catástrofes. E eu falei catástrofes econômicos, sociais, políticos, religiosos e naturais. Tivemos a guerra também do quem? Vários golpes de Estado na África. A guerra do Sudão, do Norte, Gabão, outros países aí. Mas ainda temos um outro conflito à vista. Eu vi que o segundo selo foi aberto e o cavalo vermelho se levantou e o que estava sentado sobre ele lhe foi dado uma arma bem grande, bem aguda. E lhe foi dito para tirar a paz da terra, para que os homens se matem entre eles uns aos outros. Ouviu? É muitas mortes. Os homens se matem uns aos outros. É incrível. Isso tudo por causa do grande avivamento. A guerra, a revolução, a violência para se apoderar do reino. Depois vai se abrir o terceiro selo. Um cavalo preto e o que estava sentado sobre ele tinha uma balança na sua mão. 3 medidas de farinha por um dinheiro. 3 medidas de farinha por um dinheiro. Cuidado. Esta economia, quando o Principado da Economia que controla a economia, a moeda mundial, esse monte, quando for tocado, já era. Quando o Principado da Guerra
já foi tocado e em breve vai explodir. E depois tereis a última praga, que é mesmo no nariz do grande avivamento. E, no fundo, é a consequência do coronavírus, a consequência da guerra, da falência econômica, então, colapso econômico. Vai se juntar a isso tudo para hum, dar uma grande catástrofe, uma grande crise, um grande problema, muitas mortes, o inferno e a morte seguiam aquele cavaleiro terrível. Hum? Quer dizer que matar, lançar no inferno. Matar, lançar no inferno. Matar, lançar no inferno. Matar. Então, é muita gente que vai morrer. E já morreram. Se nós contarmos o povo que morreu na guerra, todas as guerras que estão a acontecer agora, dos terremotos, quer da Turquia, da Síria, do Marrocos, aquela catástrofe, aquelas barragens que explodiram. Essa barragem da Libéria foi por causa mesmo do que? Do terremoto, né? Uma barragem arrebentou, inundou cidades, muita gente morreu na Líbia. Eu acho que é por causa mesmo também do quê? Do terremoto. E outros terremotos que aconteceram, que dizimaram muita gente. Então, vai somando, vai somando, em milhões e milhões. Pelo menos feiticeiros na Terra, não tá bom. E a maioria desses que vão morrendo são bruxos. Para limpar a era, para juntar os trigos e queimar a palha que se limpou com fogo que nunca vai se apagar. Com fogo que nunca vai se apagar. Então, é incrível. E os últimos anos serão mais violentos do que os primeiros. Cada praga chama outra praga. Isso que Davi falou. Um abismo chama um outro abismo. Mas depois começará o grande avivamento, precedido de grandes catástrofes. Me foi mostrado isso em 2015. Manuel Gamboa que te conta. Manuel Gamboa tem as fotos do sinal no céu de Angola de 2015. Eu vi. E o arco-íris em volta do sol. E o sol na sua força. Esse sinal que vocês viram em Angola. E às 13 horas. Acho que eram 12, 13, né? Gamboa, estás aí? Depois desse sinal, agora já aparecem muitos sinais. Antes era de muita valia. Nunca teria acontecido isso. Por isso o povo estava admirado. Voltou a acontecer em 2020. Viu? No mesmo dia que em Luanda foi detectado o primeiro sinal, esquece, o primeiro caso de coronavírus, só havia expectativa. Havia expectativa, o mundo todo já estava a se fechar, nós aqui estávamos ainda, hein? Nos aeroportos já estavam a fazer o trabalho, as medidas já estavam, mais medidas dos que entravam. É incrível, muitos sofreram, pô. Quem se lembra daquele tempo? Os que viam eles colocavam nos hotéis fechado. Não tem coronavírus, mas tem que ficar. É muito sofrimento. Uns apararam de pressão lá, Olímpia, lembra, né? Logo que desciam, tipo, eram prisioneiros. Bem capturados. Subiam no... Luísa, viajaste naquele tempo? Não, Luísa, não fez isso, não ia sofrer.
Eram arrastados, mas também é de graça, né? Ou é no hotel. Mas será que era hotel 5 estrelas? Ou eles levavam nesses cabias hotéis aí? A comer. E eram quantos dias? Parece que é 20 ou 30. Essas medidas. Era muito tempo. Quanto tempo que eles ficavam no hotel? Esqueceram. Uns apavam lá depressão. Diz que aquilo era terrível, de terror. Eles deixavam a comida nas portas. Há 40 dias, viu? Alguém que não tem nada doença, desconfiava, não, pode ser que tem. 15 dias, não é 40. No Brasil é 15 dias, aqui faziam 40. 15 dias a 30 dias, ok. Esses aqui exageram. Os outros é 15 aqui, 15 a 30. Uns aparam depressão. Não poderia sair. Já imaginou 30 dias só o Marcelino? Aquilo é a casola, né? Para a consagração. Esses se habituaram a andar, estavam a morrer mesmo, é gemer, você não imagina. A comida meteu na porta, não poderia abrir. Dava um toque, ele, o trabalhador fugia, batia, pu, 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 outro com o alarme, trrr, andava. Depois você comia, deixava aí, e quem vinha buscar os pratos que os homens comeram, olha, luvas, controla, com aquele, nem olhos apareciam. Muitos filhos, as mulheres ficaram grávidas por causa do confinamento, envolvimento sexual, casamentos arruinados, discussão, porque não é fácil coabitarem. Habituaram, cada um acorda de madrugada, só se vão se ver algumas horas, vão dormir, passam o dia no trabalho, agora estavam todos os dias juntos. Tudo fechado. Não foi fácil. Muitos divórcios, sequelas, já não se fala da vacina, da própria Covid, tem paraplégicos, uns ficaram mudos, ficaram surdos, ficaram cegos. Ah, o terror, aí foi mais terror do que aqui, né? Na Itália, a Itália sofreram, pá. Jeromina, Geronomi, estava na Itália na altura. Primeiro dia que se deu as medidas aqui, né, eu estava no monte. É incrível. Nós a sairmos, sei lá onde fomos fazer algumas compras com o Soninho. Andamos na estrada. Terror! Até os cachorros andaram a fugir. Os cães tinham medo de andar na rua. Estás a ver quando as ruas ficam isoladas? Até os cães ficam com medo. Começam a desconfiar. A sair daqui da cidade para o monte é na via expressa, isola. Carros, você vê um carro, mais um outro. Pessoa, onde tem pessoa? Tudo fechado. O único carro que você via é o da polícia.
com o megafone: "Ei, esconde-se, fica em casa." Eu creio que as crianças perguntavam: "Mas o que, mamãe? Vamos morrer?" Sim, tá mal, minha filha. E o quê? O que é que se passa então? Terror! Você andar à toa, era raptado, a polícia raptar as pessoas. Eu creio que até pessoas eles matavam na polícia. Esse polícia assassino. É casola aquilo. Os que eram raptados eram assassinados. Trabalhei em um hotel a controlar o pessoal do mar, da BP. Muita depressão. Tive um paciente que ficou no hotel 3 meses. O teste dele dava sempre positivo. Faleceu o pai na altura, no Zaire. Não conseguiu ir com o coitado. Os estrangeiros ficaram 8 meses cá. Era 28 no mar, 28 no hotel. Foi difícil. Ouviu? Eu não tenho medo de não tentar. Eu não tenho medo de fracassar. Eu não tenho medo de sim. Olha, o médico que lhe mataram na polícia. Todos os dias o Mufinda aparecia para ir dar alguém o relatório. No dia que foi diagnosticado o primeiro caso, apareceu o mesmo sinal de 2015, o arco-íris no solo. Lá na estalagem, ou então no 30, estavam a fazer festa. Diziam que é sinal de Deus, que aqui não vai entrar. Não vai entrar, aqui não vai entrar, aqui não vai entrar. Deus, Deus. E assopraram ventos muito frescos. Parecia um eclipse, com aquele clima do eclipse, né? Estavam a vender lá, disseram ventos muito fortes. Pá, pá, todos a gritar: "Ah, Deus nos ama, Deus nos ama, Deus nos ama." À noite, primeiro caso. Pum! Ei! Tá mal, tá mal. Já entrou, já entrou, já entrou. Olha, queriam frustrar vocês que estavam a vir de fora na festa das nações, com falso alarme da hemorragia dos macacos. E aí Einstein triunfou a Covid-19, prevaleceu, rompeu o Covid, apareceu no. Ele sabe o que me acusam com? Esse homem não é ele que trouxe Covid. Como é que a igreja dele prosperou no Covid? Os outros todos empobreceram, ficaram fracos. Ele na Covid explodiu. Não pode. Ou ele então que provocou embora isso para se promover. Quem já ouviu isso? Quem é que já ouviu lá fora? Alguém que te falou isso? Não, isso é estranho, pá. Os outros todos, então só ele, os outros não são de Deus, os outros não são também igreja, não pregam também. Como é que ele é o único que apareceu, que explodiu em
Pleno Covid. Quem é que ouviu isso? Ele dizia, não, ele provocou isso, é mesmo ele. Foi uma autêntica revolução, sim. Três chuveiradas. Quem que teria começado com as três chuveiradas aí do Brasil? Era Silvanete ou era quem? Hoje é Seara. É quem? Quem se lembra? A mulher das três chuveiradas. Ah, Cleide Brito. É muito forte. É, Cleide. Não imaginaste o impacto que aquela palavra ia trazer no mundo. Ah, não foi ele, não. Foi quem, então? Tem judeus que foram curados, fala. Tem judeus que questionam o nome de Jesus. Não questionaram. Não, deixa só a Ana Lorena vir. Ana Lorena vai dizer quem é que é autor das três chuveiradas. Ah, foi a Neide Vieira. Foi eu, pai amado, que usei a palavra três chuveiradas para minha irmã Zineide. Ouviram? É Neide Vieira. Muito forte. Três. A Neide não tinha noção como essa palavra teria um impacto no mundo. E muitos usaram esse método. Estavam para morrer e não morreram. Ah, eu que meti três canecadas, né? Oi, você também. Eu falei, não, tem pessoas que não têm condições de chuveiradas, então, três canecadas. Ok, esse já fui eu. Nem todos têm condições de chuveiradas. Nem todos têm chuveiros em casa. A água é escassa. Agora, até as canecadas vão funcionar. As pessoas se entornavam três vezes o copo de água que ficavam curadas. Uns faziam bichas para irem no banheiro. A família inteira estava com Covid. É, e a Maria não ficaram na igreja, sabe, né? A Maria hoje não está na igreja. Uns ainda continuam, mas a maioria não. Aquele testemunho todas as semanas ou então à noite é muito testemunho. É muito testemunho. Tu não podes imaginar. Eram enviados aqueles que controlavam como Mari, Dona Teresa, Luquebe, Libra.
A menina de Moçambique, mas quem? No Brasília, a Ana Clara, testemunhos tipo água. Olha, eu dei 3 chuveiradas, nós todos estávamos com corona, toda a família. É bicha, sai um, entra outro. Sai. Hã?